Boa tarde, Quaraci. Começa no seu rádio através da 104,9, programa Revista da Cidade. A você, internauta de todo o Brasil que está conectado através da Rede Portal, é um prazer enorme saber que você está nos acompanhando a partir deste horário. Hoje, portanto, 2 de dezembro de 2016, começa mais uma edição do programa Revista da Cidade. O nosso editorial de hoje vem falar sobre a falta de combustível. Não é falta de combustível em Quaraci, é sobre a falta de combustível no avião que detonou muitas vidas e que deixou milhões de pessoas no mundo inteiro sofrendo. A gente fica analisando rapidamente como as coisas têm acontecido. E acontece e a gente volta ao recado passado. Só fecha a porta depois que está roubada. Mas não é só o brasileiro. Porque a pronúncia é essa: brasileiro só fecha a porta depois que está roubado. Não. O que aconteceu verdadeiramente foi uma falta de critério e responsabilidade para com os seres humanos que estavam fazendo uma viagem de festa, uma viagem que estava sendo representado ali a nossa nação, o país. E na trajetória de toda essa viagem, de todo esse percurso, das paradas para se fazer algumas mudanças ou coisas desse tipo, a gente vê como verdadeiramente os que são menos apossados sofrem ao ponto até de perder a vida. Porque se é um time grande, poderia até o avião cair. Se é um Flamengo, se é um Vasco, se é um Santos, um Palmeiras, tudo bem, mas era um avião da TAM, era um avião da Gol, era um avião dessas outras aí que estão rodando, Azul e tantas outras aí. Para os senhores terem uma ideia, a empresa tem apenas um avião. O piloto, dono da empresa. Por aí vocês tiram a que ponto estava a fragilidade apresentada de cara. Mas é aquela coisa, não se pensa nunca que ao sair da sua casa você pode morrer. Não se pensa nunca que ao você entrar no seu carro para fazer uma viagem, o carro vai bater, vai furar pneu, vai dar uma pane ou coisa desse tipo. Nunca ninguém pensa desse tipo, a não ser que seja verdadeiramente pessimista, que tenha aquela coisa de dizer não vai dar certo hoje. Mas ali não, ali a gente via no semblante da turma que estava todo mundo dizendo assim: vai dar certo sim, nós vamos fazer sim, nós vamos mostrar sim, nós vamos chegar em Chapecó fazendo uma festa novamente. A conversa era nesse tom. Homens de rádio, homens de televisão, da imprensa de um modo geral. Clube que vem em 1973 entrar no cenário profissional, chega a ganhar alguns títulos, desponta com força dentro do campeonato da elite.
Muito bem, falta de energia em Coraci, é um fato normal. Não foi bem uma pane, porque quando é a pane, verdadeiramente a gente sofre consequências maiores. Voltando à questão do avião, não é um fretamento barato. Ficou claro que a Chapecoense fez um frete no valor de R$ 500 mil. Muito embora sabemos que se fosse por uma outra empresa seria praticamente 800 a 900 mil reais. Mas a questão toda é a segurança que nós temos que priorizar. E o time da Chapecoense, mesmo sendo um time profissional, agiu como um time amador. Às vezes as coisas acontecem não só pelo fato da economia. Acontecem também muitas dessas coisas pelo fato da falta de experiência. Da falta de experiência. E o que acontece mostra agora a fragilidade na aviação, de um modo geral, porque não é só lá na Colômbia, na Bolívia, no Chile, que pode acontecer uma coisa dessa. Pode acontecer sim, aqui também. Eu estava acompanhando há tempos atrás o governador César Borges, juntamente com os amigos, quando ele desceu no aeroporto, nós estávamos juntos, e veio a mensagem dizendo para ele que ele deveria retornar a Salvador para ir a Brasília, porque Luiz Eduardo Magalhães tinha sido acometido de um infarto. A primeira pergunta do governador, então o governador César Borges, foi: passa a saber da tripulação se este avião tem autonomia para chegar até Salvador. Já é o tipo da coisa do profissionalismo, porque pelo laço, pela amizade, pela ligação de César Borges com Luiz Eduardo, com o senador Antônio Carlos na época, se ele não tem um profissionalismo na sua mente, na sua trajetória de vida, ele prontamente entraria no avião e de volta. Não, a primeira pergunta foi esta. Me recordo bem. Todo mundo agoniado, o doutor Lomanto estava também junto, o Leur, e ele disse esta palavra: passa a saber da tripulação se este avião tem autonomia de voo. Prontamente tinha autonomia, a viagem era perto, curta, para Salvador, e retornou, e o governador não foi para a festa em Jequié, que nós estávamos acompanhando ele. Mas o que a gente pensa e deixa bem claro é o sofrimento de uma nação, é o sofrimento de um estado, é o sofrimento das famílias. Olha que aquele povo ali, a gente conhecia bem pouco. Por exemplo, de todos aqueles ali, o único que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente foi o Mário Sérgio, que agora era repórter da Fox. Conheci Mário Sérgio na década de 70, jogando no Vitória, com Osni. Que exímio jogador Mário Sérgio. Depois, a gente fica analisando o sofrimento, porque foi uma das coisas que eu vi no decorrer de toda esta semana, ainda está acontecendo, as pessoas estão sofridas com esse fato, esse desastre, que foi uma coisa que marca verdadeiramente as nossas vidas, e dizendo mais ainda, verdadeiramente nós não somos nada. O vice-presidente do time, eu assisti a entrevista dele logo na terça-feira, 6 horas da manhã, e ele dizendo, ele se acabando, copiosamente chorando, dizendo o seguinte: eu não fui porque não consegui sair de São Paulo a tempo. Vi uma entrevista interessante do diretor do narrador de uma das emissoras de rádio lá de Santa Catarina, que fez. Ele era o titular e o suplente dele, o segundo narrador, disse: rapaz, eu sonhava tanto de narrar esse jogo.
Aí ele entendeu que deveria prestigiar o rapaz. Vai esse jovem locutor, narrador esportivo e perde também a vida. A gente fica analisando e aí tem gente que faz projeção e coloca números. Eu sei que os números têm as suas influências. Mas a questão aí não foi número, não. A questão aí foi a praticidade que não houve. Porque vocês assistiram ontem ou já ouviram que uma das responsáveis pela aprovação do voo naquele aeroporto lá, ela fez questão de dizer que não existia autonomia suficiente, estava na risca. É como você colocar, seu carro faz, para você entender melhor, seu carro faz 10 quilômetros com um litro de gasolina. Você tem uma viagem de 105 quilômetros e você colocou 11 litros. Isso quer dizer que vai sobrar 5 quilômetros. Mas por isso ou por aquilo, aconteceu no decorrer dessa viagem sua de 110 quilômetros, de 100 quilômetros, ou de 105, para simplificar melhor, e você fez algumas voltas, teve que entrar, teve que desviar, e aí quando você está faltando aproximadamente 2, 3 quilômetros para chegar, e você tem uma audiência, e aí não tem mais gasolina no reservatório nem no tanque do seu carro. Você fica na estrada, perde a audiência, recebe uma revelia e vai pagar caro por causa de meio litro de gasolina. Isso praticamente é o exemplo que eu estou dando aos senhores, nesse exato momento. Não existia possibilidade alguma de se abastecer para 3.000, que a autonomia seria de 3.000 quilômetros, e abastecer para 3.000 quilômetros. Existia um outro aeroporto antes, que ele poderia muito bem descer, fazer o abastecimento e seguir viagem. Arriscou milimetricamente com vidas. E diga-se de passagem, era um piloto experiente, concursos na Inglaterra, concursos na Espanha, nos Estados Unidos, mas às vezes a gente confia demais na gente. Às vezes a gente acha que vai dar tudo certo. Às vezes a gente acha que só pela fé vai resolver. Não é só pela fé, tem que ser pela fé e pela coerência. Boa tarde, Quaraci. Muito bem. Nós já estamos mandando aqui um abraço para os nossos amigos dos distritos de Itamutinga, distrito de São Roque, povoado de Marco Sacramento, a você que mora nos bairros aqui na cidade de Quaraci, no Maria Gabriela, no Joia do Almada, na Feirinha, na Colina, no bairro Berimbau, a você que mora no Bela Vista, a você que mora na Barragem, no Jardim Cajueiro. É um prazer enorme saber também que você das principais ruas e avenidas dessa cidade está nos acompanhando. A você que está no seu carro, na sua casa, nesse horário tão nobre, você está a nos ouvir nesse instante. Neguinho Lanche está lá, né, agora. Um abraço aí, Neguinho. Um abraço a você, meu irmão. E já sabe, né, é um lanche de primeira. Ali tem que ter fila à noite, como é aquilo ali? É fila, Rodrigo. E você fica na fila também de vez em quando. Você gosta, né? Tá aí, Neguinho. Uma hora dessa eu vou pegar essa fila aí, mas não deixa muito não, né? Rodrigo Leite, o que é que nós temos aí? Daqui a pouquinho a gente vai falar com Beth. Com quem mais a gente conversa hoje? Júlia Mafuz. Júlia Mafuz. Aguardando a chegada. É, muito bem. Mas antes de falar com Beth, o que é que você tem aí para o final de semana? Faltam 29 dias, 8 horas, 38 minutos e 52 segundos. Para quê? O fim do governo da cidadania. Ah, da prefeita Josefina. Então, em dezembro começa a contagem regressiva, né? Quase 8 anos desse trabalho aí que vem sendo desenvolvido aí. E a gente tem prestigiou e acompanhou essa semana a primeira reunião aí da comissão de transição. Mas antes, porém, de falar da transição,
E antes de falar dos eventos do final de semana, vamos trazer aqui a matéria que nós estamos aqui em primeira mão com o... Primeira mão não, que acho que outras pessoas já tiveram mas acesso. para o rádio é a primeira mão. Para o rádio é a primeira mão, nós estamos aqui com o relatório do Tribunal de Contas, aonde as contas da prefeita Josefina foram comemoradas. Diz que houve com muitos fogos, a aprovação, exatamente. Eu não estava na cidade não, mas me informaram que foi comemoraram aí, por exemplo... Eu, como não tenho fogos, Rodrigo, para soltar, as contas da Câmara foram aprovadas, eu não paguei, não me cobraram, graças a Deus, 1 centavo de multa. Sim, sim. Mas ficaria muito caro eu comprar fogos para soltar. Segundo o parecer do Tribunal de Contas, que é o parecer prévio, porque ainda vai para a Câmara... Quem manda é a Câmara. Para análise, cita aqui que determina-se a emissão de deliberação de imputação de débito. Sim. Nos termos da lei complementar. Aí tem alguns números aqui, tendo em vista as irregularidades praticadas pelo gestor e registrada nos autos, especialmente, 2 pontos, as consignadas no relatório anual. 2, déficit na execução orçamentária, Sabia configurando desequilíbrio das contas públicas. 3, apresentação de balanços e demonstrativos contábeis contendo irregularidades. 4, baixa cobrança da dívida ativa tributária. 5º, descumprimento ao disposto no inciso 2º do artigo 3º da resolução número 40, de 20/12/2001 do Senado Federal, sobre a dívida consolidada líquida do município, que situa-se acima do limite de 1,2 vezes a receita corrente líquida. Ausência do parecer do Conselho do Fundeb. Novamente? De novo. Foi isso que deu a rejeição das contas pela Câmara, prefeita. Que a senhora não assume que o Conselho do Fundeb, que é a sociedade... Já que a sociedade fala tanto, cadê a sociedade? Cadê a sociedade para dizer que o Conselho é da sociedade? Cadê a sociedade? Né? Cadê a sociedade? O Conselho é da sociedade. O Conselho é da sociedade. Ela leva a prestação de contas e lá toma pau, porque o tribunal diz, cadê o relatório, cadê tudo do Conselho? É por isso que leva, e foi por isso que a Câmara votou contrário e estão criticando a Câmara até hoje. A ausência do parecer do Conselho Municipal de Saúde também. Também. Então não precisa ter conselho. Faz administração sem conselho. Relatório de controle interno não atende às exigências legalmente dispostas no artigo 74 da Constituição Federal. Então, esse controle está ineficaz. Está ineficaz. O controle público do município de Quaraci está ineficaz. Se está dizendo isso aí no relatório, eu estou vendo aqui, é verdade. Ineficaz. Considerando isto, devendo constar multa no valor de R$7 mil. Multa de 7 mil. E com arrimo no artigo 71, inciso 1º e 7º da mencionada lei complementar. É a lei 101. 06/91, aliás, e com arrimo no artigo 68, com os artigos 69 e 76, o inciso 3º, a linha C da lei 06/91, que providencia o ressarcimento aos cofres públicos municipais da importância de R$ 116.903,46, sendo R$ 30.599,46 referente a despesas com encargos financeiros, R$ 44.878,23 concernentes à ausência de comprovação de despesa, que coisa linda, fantástico isso aí. R$ 16.706,37 de ausência de nota fiscal. Quanto? R$ 16.706 e R$ 24.719 relativo ao não encaminhamento do processo de pagamento. Tá interessante essas contas. E foram aprovadas. Tá aí, R$ 116.903,46. É, que beleza. Aí, né?
Para quem estava comemorando aí, é importante que se diga, né? É bom que todo mundo tem falhas, tem seus erros. Tem que falar às pessoas, ó, as minhas contas, eu tive dificuldade, fui multado em 7 mil, eu tenho que devolver 116 mil porque está o buraco nas minhas contas, eu não consegui fazer a comprovação de pagamento, está faltando notas fiscais. Tem que falar isso, prefeita. Bota seu contador para falar. Bota sua equipe, que eu vi a senhora dizendo que sua equipe está de parabéns. Tudo bem, de parabéns, se esforçaram. Mas não adianta fazer festa quando a coisa está totalmente desse jeito. Não adianta. A senhora tem que chamar. Aliás, não vai dar mais tempo. Não vai dar mais tempo, porque eu ia dizer, a senhora tem que chamar para o próximo ano. Não vai dar mais tempo, porque no próximo ano a senhora não é mais prefeita de Guaraci. Isso aí também é uma lição para Jadson, que está tomando posse em 1º de janeiro. Entendeu, prefeito Jadson? Isso aqui é para você, uma lição. Pegue esse parecer, baixe lá e vá ver as falhas para você não cometer essas falhas. Porque essas falhas, se a Câmara entender, claro que tem gente que não entende, que não lê, que tá aí bem tranquilo, que aprovou lá, tá ok, não sabe o que é que diz o relatório, e aí passa batido. Comigo não passa batido. Comigo não. Até que a multa passaria batido comigo. Você acredita nisso aí? A multa de 7 mil passaria batido. Porque são muitos processos, tudo mais. Agora, essas outras coisas aí, ineficiência do controle, falta de comparecimento, de anexar as atas dos conselhos. Eu me lembro que na época de Alivaldo, esses pareceres dos conselhos eram algo bem valorizado. São obrigatórios. Agora fica aí, o nome disso, prefeito, é burlar. A senhora está burlando a lei. A senhora está burlando. Se tiver um grupo de pessoas, cadê? Eu faço questão de falar aqui novamente. Cadê a sociedade para pegar isso aí e vir fazer? Faça uma sabatina comigo. Pode pegar. Que eu vou explicar item por item o que significa isso aí que você leu, Rodrigo. Bom, já que a gente está falando da prefeita, a gente tem aqui um vídeo aqui. A qualidade não está muito boa porque foi um vídeo informal que a gente estava fazendo a cobertura da transição e o auditório da prefeitura entra alguma luminosidade pelo gabinete da prefeita e ficou desfocando a câmera, mas dá para ouvir. Se a gente subir bem o volume, dá para ouvir. Eu fiz uma pergunta em nome da nossa comunidade, porque eu ouço dizer que a prefeitura está pagando um mês dentro do outro, o salário, essa coisa toda, e é uma preocupação. Sim, que a gente sabe que o governo tem passado por crise, etc e tal. Está pagando o mês que e eu me preocupei em nome da nossa comunidade de fazer a seguinte pergunta à senhora prefeita. Vamos ouvir aí. Circula rumores de que a senhora teria, ou alguém do seu governo teria dito que não haveria condição de pagar o 13º. São essas duas perguntas do ponto de vista de salário de funcionários. E o terceiro, a senhora muito bem falou aqui sobre o gerador que ficou aqui, porque a Coelba ficou com débito, coisa e tal. A prefeitura hoje vai deixar algum débito com fornecedores ou alguma coisa do tipo? Eu acho que essas duas perguntas podem até um pouco ao objeto da reunião. Permita dizer, sei que você é imprensa, nós estamos numa comissão, nós estamos numa sessão de instalação da comissão. Essas duas perguntas posso até responder em outro momento. Até como eu falei a você, até dia 31 de agosto estarei prefeita e, como eu falei antes, assumir meus votos, obrando assim todo o nosso compromisso, tomando o nosso compromisso em obras eficazes. Pronto. Você gostou então? Não, a gente vai mandar um convite para a prefeita vir dar uma entrevista para a gente, que ela disse que em outro momento responde. A gente até acatou o posicionamento dela, que a comunidade está preocupada com isso, né? A gente tem que dar vez e voz. Tantas e tantas vezes ela teve a oportunidade de se pronunciar, não vai ser agora que a gente vai negar, que eu vou negar a palavra à prefeita de falar para a Rede Portal, qualquer momento, na hora que ela quiser, a gente vai lá. E já que o momento era inoportuno, a gente vai fazer. Porque é uma pergunta interessante, é importante. O povo quer saber. O povo quer saber. E se tiver dificuldade, que exponha a dificuldade para o povo ter consciência e saber, né? Eu disse, inclusive, nessa reunião lá, que hoje em dia as coisas estão tão diferentes. Há 8 anos atrás, por exemplo, quando ela assumiu, não tinha as redes sociais. E hoje tem algumas pessoas preocupadas com pessoas que estão fotografando, filmando, essa coisa toda. Inclusive, teve um secretário que disse que 90% do que tem nas redes sociais é mentira. Tudo bem.
Eu acho que as redes sociais hoje têm suas coisas erradas, mas eu acho que deu voz à população. A população hoje ela pode fotografar qualquer coisa, seja boa ou ruim, publicar, divulgar e etc e tal. Eu acho que tem sido importante. Mas vamos então ver o vídeo que nós fizemos com o advogado da prefeitura e com o prefeito Jadson sobre o processo de transição. Aqui com o Dr. Rui, ele que trabalha no jurídico da prefeitura. Dr. Rui, explica para a nossa população qual é o papel do governo da cidadania nesse momento de transição do governo. Veja bem, o papel do governo é exatamente cumprir a resolução do TCE, que estipula regra, como é que deve ser feita essa transição entre o governo que sai e o governo que entra. Basicamente é uma confecção de papel, uma comissão que vai receber, a resolução estabelece um conjunto de normas que deve ser seguida, documentos básicos que devem ser entregues, tipo plano anual, lei orçamentária, que deverá ser feito até 5 dias a partir da instalação da comissão que está sendo feita agora, e até o dia 31 de janeiro todo o acervo documental da prefeitura, que envolve na área financeira, patrimonial, de modo que vai se realizar essa transição com a maior tranquilidade, cumprindo o que determina a resolução do TCE, do TCM. Aqui com o futuro prefeito Jadson, participando da instalação da comissão de transição. Terminou que na correria com o programa, a gente terminou botando. Aqui agora com o futuro prefeito Jadson, participando da instalação da comissão de transição nesse momento, no auditório da prefeitura. Como é que você vê essa primeira reunião? De forma muito tranquila. Nós temos que pensar agora em governo, em 2017 a 2020. E esse processo de hoje, Rodrigo, foi fundamental. Hoje demos o primeiro passo. Mais passos virão, nós iremos sempre estar em contato com a imprensa, estaremos sempre convidando você a fazer parte desse governo, conhecendo os passos, até aproveitando o momento, Rodrigo, para justificar meu calendário. Em outubro eu fui nos bairros agradecer as pessoas, ir nas casas. Em novembro foi a época da capacitação, das viagens aos encontros de prefeitos. Inclusive, vamos fazer uma reunião com prefeitos em Quaraci agora em dezembro, deixar muito bem claro isso. E agora, no mês de dezembro é mês de pensar transição, é mês de pensar 100 primeiros dias de governo. Primeiro passo, de um modo muito tranquilo. A Josefina foi muito cortês com todos, com a imprensa inclusive. E agora continuar isso, agora é uma instituição. O povo de Quaraci tem que alimentar a sua esperança, porque é isso que vai nos motivar a ter uma cidade melhor. Você citou as fotos que estão aqui ao fundo dos ex-prefeitos que contariam a história. Como é que você vê estar aqui presente e ver na galeria inúmeros nomes que já governaram Quaraci? A história não começa agora, né? Existiram homens, e a mulher prefeita, a Josefina, que escreveram a história de Quaraci. A gente acredita que quem nos julga é a Câmara, é o TCM, mas quem nos julga é a história, né? E eu estou aqui hoje porque existiu antes de mim o meu pai, Gima, prefeito, né? Ele me apresentou a comunidade. E a partir disso começamos a construir o momento de hoje. Olhando aquela galeria de quadros, eu penso em como eu quero ser lembrado para a minha cidade. Então eu já quero construir uma cidade mais unida, em respeito sempre, respeitando as pessoas que passaram por aquela galeria, porque um dia também eu estarei ali, pela vontade de Deus e o respeito do povo também. Mas é muito importante para mim, poxa, eu vou ficar bem bonito, para ficar bem bonito na foto ali. No mais, muito obrigado, parabenizar o Portal Mix pela cobertura desse momento histórico para Quaraci, e desejar ao povo de Quaraci um grande abraço, mês de dezembro, muita alegria para todos nós. Aí. Tudo bem. Participação aí no momento aí da primeira reunião de transição. Nós temos aqui para esse final de semana a 11ª mostra coreográfica do Amacazi, aonde pede-se a doação de 1 quilo de alimento. O local é no Centro Comunitário Santa Bernadette. Vai ser hoje, portanto, a partir das 18 horas. O tema é Os Sentimentos. É o tema, portanto.
Tá aqui, chegou pelo Facebook e agora tá chegando aqui também o convite formal aí, assinado aí pelo pessoal, pelo vice-diretor José Carlos Farias de Souza, lá do Colégio Almacazi. Mostra coreográfica, tema Os Sentimentos. Portanto, é hoje, 18 horas, a partir das 18, no Centro Comunitário Santa Bernadette, com doação aí de 1 quilo de alimento para ter acesso ao evento. É importante esses momentos de solidariedade. Nós também temos 2 atividades que os convidados estão aqui para falar, que é o aniversário do Bar Banana Café, e também teremos o Balé Dancê aí fazendo a sua tradicional apresentação de fim de ano. Mas essa semana, Maia, também nós tivemos em nossa região algumas notícias que circularam, como, por exemplo, nós temos já as especulações sobre os secretários de vários municípios, né, para as pastas, aí a poeira está baixando e nós vamos tendo aí alguns nomes que vão se desenhando, como por exemplo, a Neuza Fernandes, que hoje é secretária de Saúde em Almadina, está cotada para voltar a ser secretária de Saúde em Itapitanga, no governo do prefeito Dernival. Também lá no município, a Cláudia Correia também está cotada aí para assumir. Ela foi linha de frente, por sinal, da campanha aí, deve estar assumindo. Em Quaraci, segundo informações, é a professora Cristine que irá assumir a Secretaria de Educação. Já não seria mais tanta incógnita sobre essa ocupação dessa secretaria. Essa semana também o deputado Sandro Regis solicitou no plenário da Assembleia Legislativa do Estado aí melhorias para a rodovia Quaraci-Itapitanga, ou o que sobrou dela, né? Porque tá feia a coisa. A BA 651, ele apresentou uma indicação na Assembleia Legislativa endereçada ao governador do Estado para que ele possa fazer algum tipo de melhoria ali naquela rodovia. Que a Quaraci-Itagipe não está muito diferente não, tá quase lá. Tivemos também durante esta semana, óbvio que uma grande discussão sobre a questão da queda do avião, onde agora há pouco no editorial você falava, e eu queria fazer só um comparativo dessa questão da queda do avião. Eu às vezes me preocupo muito com o transporte universitário dos nossos municípios, porque não é muito diferente da situação da Lamia, não. Se você tirar o I de Lamia, fica lama, né? Fica lama. A situação dos nossos transportes universitários, aliás, não só do transporte universitário, mas do transporte em si, do poder público municipal. Esses ônibus que transportam doentes para Itabuna, como é que está a manutenção desses veículos, qual a idade de uso desses veículos? Porque talvez a gente só desperte quando acontecer uma tragédia. Não é de hoje que eu toco nesse tipo de assunto e nesse tipo de preocupação. A gente já viu ônibus circulando com farol apagado de um lado. A gente já viu ônibus circulando com vidro quebrado. Então, depois que acontece um acidente, quais foram as causas? Foi o que aconteceu. E esses ônibus têm seguro? Quem vai indenizar as famílias dos universitários caso, Deus nos livre e guarde, aconteça uma tragédia? Eu acho que essa situação da queda do avião lá, ela serve para que todos possam refletir, principalmente os novos governantes que vão entrar, a ter uma atenção maior com essa questão de seguro de vida para quem está sendo transportado. A própria seleção de Quaraci, quando participa do Intermunicipal, freta-se ônibus para viajar. A situação é a mesma. A situação é a mesma. Ou vai no ônibus da prefeitura, ou uma sucata da prefeitura, digamos, correndo risco de vida. Então é importante que a gente tenha mais cuidado com o transporte das pessoas para que depois que aconteça algo como aconteceu, a gente não venha se lamentar. Porque o dono da empresa morreu e agora? O dono foi junto. No caso de Quaraci, se acontecer um negócio desse, o prefeito não está viajando no ônibus, não vai morrer, vai ter que responder. Então, são as colocações para essa semana. 12h40 já. Devido à queda de energia, a gente perdeu 5 minutos. Perdemos 5 minutos aí. Vamos conversar com Beth a respeito do bar Banana Café.
da nossa querida Maria. Beth, boa tarde. Boa tarde, Maia, Rodrigo, Júlia aqui presente. Boa tarde, comunidade de Coaraci. São 13 anos, né, que o bar Banana Café tem proporcionado momentos de lazer, tem feito um trabalho social também, e sempre a gente ali presente, né, mostrando aqui para Coaraci que nós temos muitas pessoas de qualidade, pessoas que levam trabalhos lá para expor, os músicos, né, que nós temos bastante aqui dentro de Coaraci. Então, é um bar que realmente vale a pena. Final de semana você sentar, ouvir uma boa música, né, e ter um convívio com pessoas, né, da nossa comunidade. É um encontro também de cultura, né? De cultura, com certeza. Se discute ali, se conversa. Já fui ali para lançamentos de livros, já fui ali para bater papo com o pessoal que está fora e chega e aquela coisa toda. E você está ali acompanhando esses 13 anos. Sempre, esses 13 anos. Maria, desde aqui a toca, que Maria sempre está fazendo esse trabalho aqui na nossa comunidade, né? Então, essa questão mesmo de exposição, aquele menino Gilberto Lírio Neto tem colocado muitas fotografias ali, faz essa exposição, né? Pessoas jovens daqui da nossa comunidade. Então, nesse sábado agora, dia 13, ela vai estar, né, promovendo esse aniversário, esses 13 anos, e com a qualidade de música boa. Nós vamos ter Vanderlei Novaes, com os convidados Mara Bahia, muito bem, Neto e Pantera, né? A partir das 21 horas. Tudo coisa boa. Então, vale a pena a gente sair um pouquinho à noite, né? E ter esse momento, né, de descontração, de alegria, de convivência com amigos, né? Porque quem vai para ali, vai para se distrair, né? E levar uma noite diferente, né? Proporcionar uma noite diferente. Não precisa muito luxo, né? Não precisa muito luxo, exatamente. Você está ali à vontade. Vamos ficar bem. Ficar bem, né? Porque é o que vale a pena a gente ainda, mesmo com apesar dessas dores todas aí, esses comentários de dores, esse sofrimento, né? Mas a gente tem que ter esse momentozinho de lazer. Vale bem, né? Faz bem a nossa alma, né? Inclusive, o Beth citou, e eu tinha essa dúvida na minha cabeça, mas ela terminou já esclarecendo. Justamente quando a toca fechou, praticamente Maria assumiu essa tradição cultural que a toca tinha, né? Exatamente. E levou ali para o calçadão, né? Então ela sempre está assim,